só, dados do IBGE indicam que em 92% das casas brasileiras há pelo menos um telefone móvel. Ainda de acordo com a pesquisa, no país, o celular já é o equipamento mais utilizado para o acesso à internet, ou seja, as respostas para todas as perguntas que chegam ao longo do nosso dia, as conversas em grupos de famílias, amigos, de trabalho, as redes sociais, tudo isso está aqui, ó, na palma da nossa mão o tempo todo e cada vez mais. Para falar mais sobre essa pesquisa e também sobre o nosso comportamento, eu converso agora com o Dr. Cristiano Nabuco, que é psicólogo e coordenador do Núcleo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Oi, doutor, boa tarde para você. Bom, a pesquisa também revela que os dispositivos domésticos conectados são utilizados também cada vez com mais frequência. Isso quer dizer que a gente está cada vez mais dependente da tecnologia, seja para se comunicar, ou seja até através da nossa casa para resolver os problemas domésticos? Olá, Paula, telespectadores, boa tarde, tudo bem? Sim, de fato, essa pesquisa, ela, na verdade, ela vai dar um alerta onde se consegue perceber de uma maneira mais ampla o quanto que a tecnologia, ela se faz presente em nossas vidas nos dias de hoje. Aquilo, Paula, que começou de uma maneira bastante singular, até oferecendo o que a gente chamaria então de entretenimento, hoje passou a ocupar uma posição tão central na nossa vida que, na verdade, segundo dados da pesquisa, a maior parte dos indivíduos já faz uso do telefone celular e reclama, inclusive, quando não está com a possibilidade de acesso. E como se isso não bastasse, esses mesmos usuários que acabam muitas vezes perdendo o controle, reconhecem outras pessoas como filhos e amigos que talvez, muito possivelmente, o uso, Paula, já esteja também abusivo. Uma coisa que me chamou também a atenção, Nabuco, nessa pesquisa, foi sobre a visualização de vídeos pelos smartphones, que aumentou muito, principalmente a daqueles vídeos que são compartilhados, né? Principalmente no WhatsApp. Bom, de que maneira a gente pode fazer a leitura dessa informação, já que a gente está vivendo em um momento de tantas fake news que são compartilhadas e recompartilhadas o tempo todo pelas redes sociais, principalmente aí pelo WhatsApp. Também a gente fala muito sobre bullying, né, sobre fotos, sobre bullying, principalmente com jovens, que acaba sendo aumentado isso lá com uma lente, né, aumentada por causa das redes sociais. Então, que leitura a gente pode fazer, já que a pesquisa revela também que esses vídeos compartilhados estão cada vez mais sendo visualizados? Paula, o entendimento que nós temos é que hoje o ser humano comum, né, o indivíduo mediano, ele acabou desenvolvendo um tipo de glamourarização em volta dessa tecnologia, que ela acaba fazendo parte desse nosso cotidiano de uma forma totalmente ininterrupta. Para você ter uma noção, por exemplo, já se sabe que depois de alguns minutos que você pega o seu telefone celular, olha, você já obtém o que a gente vai chamar de liberação de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores, perdão, no caso a dopamina. A dopamina, quando acionada, ela produz a sensação de recompensa, de bem-estar, ou seja, num determinado momento, esse tipo de aparelho ele funcionaria como se fosse aquela máquina caça-níquel que nós temos nos cassinos, ou seja, de tempos em tempos o meu cérebro começa a me empurrar e fazer com que eu dê uma olhadinha para ver o que eu vou ter de informação, qual é a novidade que eu tenho. Ou seja, nós começamos a perceber que, na verdade, está se instalando aquilo que nós estamos chamando de uma nova dependência tecnológica. É uma dependência que pertence à família das dependências comportamentais, como, por exemplo, o jogo patológico, fazendo então com que uma grande parte, e inclusive uma parte expressiva dessa população, já tenha, Paulo, uma relação de total dependência, ficando inclusive incapacitado de regulá-la, Paulo. A gente pode identificar que já está virando uma doença, realmente uma dependência aí tecnológica, o uso do aparelho celular e dessas tecnologias, doutor? Olha, o grande ponto a ser observado, ou a grande nota de corte, se assim você preferir, é exatamente no momento em que um indivíduo ele começa, então, a sacrificar
as atividades que ele deveria fazer no seu cotidiano para preferir estar interagindo com a tecnologia. O que isso quer dizer, então? É aquele indivíduo, por exemplo, que na sala de aula da escola, da faculdade, onde quer que seja, ele está prestando mais atenção no telefone celular do que na própria interação e informação que o professor passa. É aquele indivíduo que numa reunião de trabalho, numa reunião com o chefe, ele fica consultando o telefone celular. É aquele indivíduo que quando está em casa à noite, junto com a família, ele está com seu celular na mão, dando mais atenção para o celular do que para as próprias pessoas que estão à volta. Uma coisa que é importante para a gente ressaltar, se a gente for voltar um pouquinho ao longo da história da humanidade, Paula, nós sabemos que grande parte dos indivíduos que tinham destaque social, que conseguiam ter alguma forma de ascensão, eram aqueles que tinham o acesso à informação. Né? Se nós formos olhar na Idade Média, por exemplo, Galileu, Copérnico, todos aqueles que estudavam, que se debruçavam sobre o conhecimento, eles tinham, na verdade, uma natural ascensão comum perante os demais. Qual é a relação disso com o que nós vivemos hoje? Eu diria que hoje nós vivemos exatamente o contrário. O que isso quer dizer? Nós vivemos na era da informação. E aqueles indivíduos que conseguirem, então, não ter acesso à informação, mas se proteger dessa quantidade absurda que é despejada sobre a gente todo o tempo, nós sim conseguiremos, então, ter um mínimo de equilíbrio psicológico para poder discernir o que é, de fato, uma informação que vale a pena do que daquelas informações que não valem a pena. E para concluir, se você for observar hoje a quantidade de mensagens que passam no WhatsApp, eu diria para você com a relativa segurança que mais de 90% de fato não fazem a menor diferença no nosso cotidiano, não são mensagens que mudam a nossa realidade. Então, novamente, precisamos urgentemente ter o direito e a liberdade de tempos em tempos, Paula, poder se desconectar. É difícil, né? Porque tudo isso que a gente está falando está dentro de um aparelho que antigamente, né, Nabuco, era só para a gente realmente se comunicar, era para fazer uma ligação, era para mandar uma mensagem, até em questão de urgência, né, de emergência, ele realmente melhorou em muito a nossa vida e a nossa comunicação. Agora, a minha pergunta é, tem alguma coisa que a gente possa fazer, sei lá, de repente silenciar os grupos por um tempo, para tentar pelo menos diminuir essa dependência, já que esse aparelho que veio tanto para nos ajudar, né, e acaba às vezes por questão de trabalho mesmo, ou por preocupação, mora longe da família e tal, tem que estar com o aparelho sempre perto, para que a gente não fique olhando o tempo inteiro? Tem algumas atitudes que a gente possa adotar no nosso dia a dia? Paula, essa pergunta eu acho que ela é fundamental e você toca no ponto central, eu acredito. Na verdade, o que eu procuro fazer e falo, inclusive para os pacientes nossos lá no ambulatório? Número um, todos os grupos das suas redes sociais precisam mandatoriamente ficar silenciados. Por que silenciados, Paula? Porque quem comanda a sua vida e o seu horário e a sua rotina é você. Não é um grupo de WhatsApp que vai dizer o momento em que você tem que olhar ou não para as mensagens, conforme eu disse, grande parte das vezes inoportunas. Então, o que a gente sugere? Que esses grupos de WhatsApp sejam silenciados. Se você necessita, então, de tempos em tempos, como muitos chefes, né, muitos gerentes exigem que os funcionários estejam conectados, não tem problema, você pode se conectar, mas que nós tenhamos o direito de, durante certos períodos do dia, conseguir ficar distante. Por quê, Paula? Olha que coisa interessante. Cada vez que eu pego um telefone celular e eu interajo com ele, eu vou realizar operações mentais que são muito diferentes daquelas que eu realizo quando eu faço um raciocínio profundo, quando eu tenho que desenvolver minha criatividade. Ou seja, essa alternância entre eu me debruçar sobre uma tarefa e checar o meu telefone celular vai fazendo com que exista uma alternância de operações, criando, então, uma estafa mental, uma sobrecarga muito grande. Então, respondendo sua pergunta, eu vou, sim, olhar o meu telefone celular, mas quando? Daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, quando eu for tomar o meu café, quando eu for ao banheiro, eu não posso me dar o direito, me permitir deixar com que esse aparelho fique o tempo todo me interrompendo, porque isso está na base do que a gente está chamando, então, dependências comportamentais. E, finalmente, a última recomendação, que nós, antes de mais nada, sejamos modelos
modelos vivos a serem copiados pelas outras gerações. De nada adianta, por exemplo, eu dizer que meu filho está usando demasiadamente o telefone celular, por exemplo, à mesa, se eu sou o primeiro a levar o telefone celular para a cama, se eu sou o primeiro a tirar o telefone celular enquanto eu assisto a televisão. Então, resumindo, vamos regular essa utilização, vamos estabelecer períodos onde eu tenho a liberdade de me desconectar e, finalmente, vamos ser um bom modelo, Paula, a ser copiado. Dar o exemplo e também voltar a tomar conta da nossa vida, que hoje parece que quem toma conta da nossa vida, quem manda no nosso tempo é o celular, é o smartphone, né, Nabuco? Tá certo, obrigada pela sua participação aqui com a gente no nosso Tarde Band News.